Olá, Taurino, tudo bem? Como que vocês estão? Bora realizar uma tiragem para os seus próximos 10 dias, tá? Essa é uma leitura atemporal, você de Sol, Lua, Ascendente ou qualquer aspecto que julgue importante que possui esse signo no mapa, tá ok? E pode estar fazendo sentido para você agora, ou já fez sentido, ou está fazendo sentido, tá? Primeira carta que veio aqui foi o 6 de Paus, sucesso. Mais uma carta. Esquizofrenia. E aqui a carta o louco. Taurinos, aqui a carta tá falando que para você ter sucesso nessa nova ou nessa velha jornada da sua vida, desculpa os barulhos externos também, tá? Que eu moro numa avenida praticamente. Falando que para você conseguir vencer uma partida, vencer uma situação, você vai ter que olhar para algo que você não está querendo olhar, né? Para uma situação aqui que quando vocês encarar ela, vocês vão conseguir primeiro, zerar o jogo, né? Falar assim, nossa, quer dizer que tudo era por causa disso. Ou você já sabia e assumindo de fato aquele compromisso, aquela situação. E daí, então, dando início a uma nova jornada da sua vida, tá? Então, taurinos, nessa semana a gente vê aqui que vai ter uma abertura de consciência para vocês. Eu vejo isso muito mais em um lado interno do que externo sobre essa situação, tá bom? É você, de fato, assumindo algo para você mesmo. Mais informações aqui, por favor. Vimos aqui o Criador, depois de tudo isso, você conseguindo ser o rei ou a rainha da sua própria vida, da sua própria situação, tá? Isso tem a ver com pessoas que jogam as responsabilidades dela para vocês, né? Pode ser aí questão familiar, pode ser aí questão de relacionamento, mas eu vejo que dentro dessa situação existe um silêncio de ambas as partes, ou seja, é como se existisse um problema, mas essas pessoas fazem vista grossa para esse problema, mas vem a partir de vocês esse rompimento de silêncio, ou seja, eu estou vendo esse elefante branco aqui na sala, vamos fazer nada, meu? E aqui depois na carta do bobo vem a carta da intensidade com o Cavaleiro de Paus, falando que depois dessa ação de ter coragem de falar tudo isso que você gostaria de falar, você vai começar a ter a energia desse Cavaleiro de Paus, ou seja, uma nova situação vai ocupar esse lugar e vai te dar força para ir atrás daquilo, né? Vocês aí como taurino tendo uma nova meta de vida, querendo realizar uma nova atividade, né, na sua vida, ou pode ser algo de antes também, que vocês gostariam muito de ter feito e que não tinham tempo para fazer, e agora quando vocês conseguem dar espaço, né, no seu armário, digamos assim, você consegue iniciar de fato essa nova situação, tá? A carta aqui do Criador vem aqui a abundância, falando sobre essa questão agora que a gente vai ter de persistência, de ser abundante não somente em dinheiro, mas de criatividade, né, de amizades ou de poucas... Eu sei que hoje em dia a gente tem amigos que contam em uma mão só, mas aqueles poucos que vão estar do seu lado vão mostrar de fato o real sentido da palavra amizade. Então aqui é o taurino conseguindo resolver um problema. Depois de resolver esse problema, eu vejo que vocês vão conseguir dar início a essa jornada, tá? É um fardo. Então é a eliminação de um fardo aqui na vida de vocês, tá? Vamos para mais situações, clarificações de sucesso e fardo. A gente vem com a carta da harmonia, falando sobre essa questão de quando vocês conseguirem, de fato, resolver essa situação, ela pode te trazer um certo incômodo, mas vai conseguir realinhar tudo que era para ser realinhado antes, né? Eu não vejo mais um taurino aqui na dúvida se o que fez ou não foi certo. Aqui a carta a gente vem com a compreensão, que é de fato sobre essas questões ilusórias, sobre essas questões que colocavam até em xeque se você estava meio louco ou não, se era exagero da sua parte ou não, se era muita teimosia, digamos assim, apesar de vocês já serem conhecidos assim. Eu vejo que essa é uma situação que não tinha como não tomar um partido, e essa pessoa responsável por esse partido vai ser vocês, tá, taurinos?
Agora a gente vem com a carta da consciência debaixo do bobo e da intensidade, é aqui vocês colocando o vazão que os responsáveis pela criação ou desconstrução ou o protagonista, né, da sua vida, da sua história, do seu filme é você mesmo. Então você agora entendendo de fato que se eu não correr atrás, ninguém corre, se tiver confortável pro outro, o outro não vai falar nada e eu que vou sempre carregar essas caixas aqui de pedra, porque por hora tá de boa pro outro. Então não tem por que o outro se mover mesmo, sendo que essa atitude vai vir de vocês. Vocês vão acordar de um sono profundo e frio aqui, né? Que a gente fala sobre a nossa consciência, vocês acordando. Agora o Criador e a abundância para os taurinos. Coragem. Que bonito. Eu acho essa carta muito bonita. Que essa carta aqui fala sobre a finalização de tudo isso, dessa primeira parte da leitura, né? É vocês tendo aí a coragem, a perseverança de entender esse processo, saber que às vezes para fazer alguma mudança na vida de vocês vão ter que romper barreiras e pessoas e contra algumas situações também, e daí então a gente conseguirá realizar essa mudança aqui que a gente tanto precisa. E a espiritualidade já fala que quando vocês tomarem essa atitude, vai vir uma mudança em todas as áreas da sua vida profissional. Para alguns já está tendo essa mudança profissional, já passou essa mudança profissional, tá bom? E agora vai ser em cada setor da sua vida da forma que é melhor para você, tá? Mas antes dessas mudanças acontecer, é necessário um passo seu para você conseguir dar espaço, né? Ou seja, eu venho limpando, tirando tudo que eu não quero e a espiritualidade vai me abençoando com coisas que eu mereço. Tá bom, Taurino? Agora vamos para a segunda parte da leitura. Só um minuto. Vamos lá. Nessa segunda parte da leitura, a gente vai puxar uma pessoa específica na sua mente. Pode ser setor amoroso, principalmente, familiar, profissional. E aí vamos ver qual que é o desenrolar dessa situação, tá? Vamos lá, universo para os taurinos. O que nós temos aqui a dizer? O que essa pessoa está sentindo pelos taurinos? Qual é a energia? 3 de paus, as de espadas, e o sol. Eu tô sentindo que a gente tá falando de amizades, apesar de tudo, sabe? Mas a leitura vai se desenrolar. Nessa amizade, eu vejo que houve barreiras aqui que foram solucionadas com sucesso. Vocês podem ter tido um atrito aí no passado, né? Ou pode estar ainda passando por esse atrito, mas fala aqui pelas cartas que ainda assim é uma amizade verdadeira, que é uma amizade que exige dos dois um equilíbrio, né? Porque há tendências positivas. Essa aqui é a carta do sol. Do sol do outro lado ela é assim, tá? Mas aqui nessa parte a gente fala sobre aquelas coisas que, parabéns, você venceu, mas não esqueça que ainda tem outros desafios pela frente. Ou seja, quando se fala de uma pessoa, fala que pode ser alguma coisa que, né, vira e volta, tem algum atrito, você se arruma, se organiza e dá certo. Vai lá, depois de dar certo por um tempo, acontece um atrito. Mas é o processo, a gente vê o sol nascendo, o sol vai lá e vai pra noite, e aí fala pra vocês terem um respirar, ter uma calma, porque ainda existe sentimento de ambas as partes. Se vocês ainda estão brigados, pode aparecer essa pessoa querendo conversar com você, mas ela encontra uma dificuldade. Pode ser que você bloqueou essa pessoa, pode ser que você não queira falar com essa pessoa aqui, entendeu? Mostra que pode ser alguém, encaixe na situação, pode ser outra pessoa não querendo falar com você ou você não querendo falar com a pessoa. Que houve aqui um excesso, né, uma sobrecarga de sentimentos, ou seja, se fosse realmente uma amizade que a gente tá falando aqui, essa pessoa sentia que sempre precisava te nutrir, que sempre precisava ser a mãe ou o pai dessa situação, principalmente se for vocês. Então, se for também relacionamento, não era um relacionamento de homem e mulher, era um relacionamento de mulher e pai, era um relacionamento de mãe e filho, ou enfim, filho e mãe, vocês entenderam? Era um relacionamento onde não havia uma união
amorosa, e sim uma união paternal, né? Você sentia mais mãe e pai dessa pessoa do que marido e mulher dessa pessoa aqui, tá? Então fala que essa foi o erro de tentar ajudar demais e a outra pessoa esquecer que também precisaria tomar alguma atitude. Clarificação dessa situação aqui. 3 de paus, por favor. Veio aqui a carta Valete de Ouros, falando que se ocorreu esse afastamento, foi um afastamento necessário para ambas as partes, principalmente porque essa pessoa precisava aprender a plantar e a colher os seus frutos, seja ele negativo ou positivo. E nesse contexto aqui é uma pessoa que precisava aprender a se virar sozinha, a se virar sem você e vice-versa, né? Ou seja, aqui a gente precisa soltar a mão dessa pessoa, para essa pessoa aprender a correr atrás dos seus objetivos, ou ter mais seus objetivos claros, né? Ou seja, eu quero fazer uma faculdade, eu quero construir uma empresa, eu quero mudar de país, eu quero ficar com... Enfim, essa pessoa aqui agora vem com essas questões de saber também dar o passo necessário, né? Não ficar só dependendo do outro ou da outra. Mais uma carta aqui. Essa energia veio muito... Só um minutinho. Essa energia veio muito abrangente, né? Falando que pode ser... Eu senti de falar que era uma prima aqui pra alguns de vocês. Tinha alguma prima folgada aí, gente? Ai, ai. Veio aqui a carta, né? 8 de copas. Haverá um renascimento desse relacionamento, tá? Haverá algo que precisou acontecer de fato para que voltassem atrás de uma situação. Pode ser aquela situação do passado, algum comportamento que eu tenho desde criança. Era alguma coisa antiga, velha, que precisou ter as costas viradas para que fosse solucionado, né? Eu não vejo aqui, pode ter sido algo pesado, né? Mas com versos de carta, ó, saiu aqui para mim a torre de novo. E aqui de verso saiu também o Cavaleiro de Espadas. Sabe quando você sente que ocorreu uma situação que envolveu mais de uma pessoa, essa pessoa deixou ser levada, pode ser você, pode ser outra pessoa, daí então a casa caiu, filho, a casa caiu aqui pra essa turma aqui, principalmente essa pessoa, se ela te traiu, ela viu que ela errou erroneamente, tá? Que foi o que foi oferecido pra elas foi algo ilusório, e ela aceitou pegar. Eu sei que aí o problema é de cada um que aceitou pegar, né? A gente também aprende a lapidar um caráter aí que foi duvidoso, se a pessoa conseguir ainda. E depois disso tudo, ela sentiu falta, né? Tá sentindo falta de vocês, né? Houve aqui um peso emocional, né? Ausência, e financeira também, porque você provavelmente era a pessoa que alimentava esse ser aqui de uma forma amorosa, carinhosa, e aqui é você virando as costas e ela sentindo que a sua energia faz falta, né? No início poderia ser uma pessoa que acreditava que ela podia pintar e bordar com você, que você não ia fazer nada, e aí um dia você acordou e deu um ponto final, e agora essa pessoa tá aqui refletindo sobre essa situação toda. Eu não vejo, pode ter procura para alguns de vocês, mas eu não vejo uma procura por hora, principalmente por essa pessoa ainda encontrar essa dificuldade, mas no tarô vem informando que existe um pensamento sobre essa pessoa com relação a você, e também é para você entender o porquê houve esse rompimento, né? Sol e Rainha de Copas, por favor. Havia um egoísmo um pouco da parte dessa pessoa. Aqui a carta 4 de ouros, está falando sobre uma pessoa talvez que só pensava por partes materiais, só não vem a nós, vosso reino, nada. Então aqui falando sobre isso, eu vejo muito mais vocês com uma energia que nutria do que essa pessoa. Então agora essa pessoa entendendo que precisa haver um equilíbrio, precisa haver que o que a amizade trazia não era somente uma coisa vantajosa, mas também era mútua, né? E tem que ser mútua. Aqui a carta... mas caiu, peraí. Pronto. Aqui a gente vem com a carta
4 de copas. Essa pessoa sentindo que perdeu uma oportunidade com você. Ai, Deus do céu. Ela tá bem desgostosa, essa pessoa aqui. Ela vê que ela perdeu algumas oportunidades aí com você e ela vê que você tá seguindo o baile, que você não tá esperando ninguém, que você realmente assumiu a posição de uma pessoa que deu o ponto final, virou a página, e ela tá vendo isso acontecer, né? Engraçado que em todas as cartas eu vejo essa pessoa refletindo sobre como que ela te tratou, que você realmente era uma pessoa que nutria, que era jovial, e que agora você resolveu, diante de todas essas coisas, você resolveu ir embora, não tem mais o que fazer aqui, né? 3 de paus e valete de ouros. Vamos agora tirar a carta de conclusão para todos esses quartetos aqui. Bora lá, só um minuto. Eu não falei, né? Fiquei travada. É o 8 de ouros, ou 9 de ouros, rainha de ouros. Você... Depois aqui a gente veio com a carta 7 de espadas. E a carta 2 de espadas. O que saiu aqui como conclusão é que você parou de ser trouxa, você viu a verdade e foi embora. Exatamente isso, tá? E agora, como ela viu que o que ela fez gerou uma consequência gravíssima, ela agora se encontra numa situação que não sabe o que faz, ela não sabe o que vai fazer, tá? E aqui ela tá vendo essas águas sendo movimentadas, ela tá vendo que se ela não tomar nenhuma atitude, isso vai acabar realmente se perdendo, e se tomar atitude, ela entende que ela não pode voltar da mesma forma que ela foi embora quando estava com vocês. Ela vai precisar aqui. Agora, antes você era uma rainha de copas. Agora você é uma rainha de espadas. Agora, para chegar perto de você, você precisa ter argumentos muito assertivos para conseguir falar com ela, que não é qualquer um que vai driblar agora essa rainha de espadas. Quando a gente fala sobre esse assunto, né? Nesse assunto você assumiu uma nova persona, e essa persona agora é muito mais fria e calculista. Se antes aqui você tinha mania de ser abundante, de ser próspera, agora você escolheu que no seu jardim você planta o que você quiser. E se você não deseja essa planta no seu jardim, você faz o quê? Vai lá e arranca. E é isso que você fez. Você virou as costas para a situação, deixou um ponto final, e agora ela entendendo as consequências dos atos e não sabendo mais o que fazer e vendo você embora. Caramba, meu. Então essa é a mensagem para vocês do signo de Touro. Espero que tenham gostado. Se fez sentido, comenta aqui embaixo, compartilha, curta, se inscreva no canal. Vai me ajudar bastante. E até a próxima leitura. E tchau.